Estamos aqui em pleno verão, que para quem não sabe, é uma estação muito, mas muito quente no Japão inteiro. E diferente do que vemos no Brasil, onde a gente associa o calor à pele de fora, aqui é o contrário. As mulheres tentam se proteger do sol como o diabo foge da cruz. A pele branquíssima e sem manchas, afinal, é um trunfo do padrão de beleza japonês que acaba fomentando hábitos e costumes, além de uma enorme indústria lucrando horrores com a cultura da pele clara. Oi gente, aqui é a Pitty Koshimura, começando mais um episódio do Pitty no Japão, um podcast gravado diretamente de Tóquio para falar de cultura, arte, comportamento e os meus devaneios sobre o Japão. Essa questão do padrão de beleza da pele clara eu pude explorar melhor no verão do ano passado, quando Roberto Maxwell me convidou para escrever sobre o assunto para a revista digital Tokyo Aijo, criada e editada por ele, cujo link vou deixar aqui na descrição do episódio. O Roberto, vocês já conhecem, né? Ele esteve aqui no Pitcast no último episódio e também no episódio 20, em que ele fala da cultura de onsen, os banhos termais no Japão. Daí, quando o Roberto me propôs essa pauta, eu pensei, beleza, eu topo, sem nem imaginar que entrar nesse universo de padrões de beleza fosse mexer tanto comigo. Falar disso implica em falar de autoaceitação, de tolerância, de questionamentos enraizados profundamente na cultura de uma sociedade. E mais do que falar de nós mesmas, isso tudo fala muito do outro, do que os outros esperam de nós. E para escrever essa matéria, eu falei com duas amigas japonesas, e escutar delas o quanto essa preferência pela pele clara as faz questionar sua própria beleza foi um pouco dolorido. E justamente por achar super valiosos os depoimentos que elas gentilmente me cederam para escrever essa matéria, eu quero compartilhar aqui também no podcast a matéria na íntegra, com a permissão e incentivo do Roberto. Acaba sendo também uma forma de tornar o conteúdo escrito acessível a quem não consegue ler. A matéria que eu escrevi se chama A Pele que Habito. São suas manchas, não? E foi assim, sem pudor algum, que a vendedora da loja de cosméticos quis saber o que mais me preocupava em relação ao meu rosto. Talvez as manchinhas estivessem mais ressaltadas do que o normal, pois estávamos em Tóquio, no auge do verão, época em que o sol não dá sossego e os termômetros beiram 40 graus. Com a produção de melanina a todo vapor, as minhas sardas parecem sair da toca e fazer a festa. Ainda assim, eu fiquei surpresa com a pergunta tão direta sobre as minhas manchas, pois a verdade era que, de certa forma, eu me sentia bem e respondi que não tinha, assim, nenhuma preocupação especial em relação ao meu rosto. Pela expressão da moça, eu entendi que a minha resposta não era mais esperada. Era como se o olhar dela, desconfiado, me dissesse: "Como você ousa dizer que não tem defeitos?" Hoje eu percebo que nesse momento a minha segurança caiu do cavalo. Embora eu usasse protetor solar todos os dias desde os 20 anos e soubesse que pele branca é o ideal de beleza no Japão, foi aí que eu passei a me questionar. Será que eu devo me preocupar mais em relação a essas marquinhas? Além de ser reforçada pelas beldades na mídia e pela difusão massiva de produtos de clareamento para a pele, a gente também nota a valorização da cutis branquinha e sem marcas no idioma japonês. Sardas, marcas de sol e manchas que para nós, ocidentais, têm conotações diferentes, são todas colocadas no mesmo balaio aqui no Japão. Elas são chamadas de shimi, o mesmo termo usado para falar de uma mancha de vinho tinto na camisa branca, por exemplo, algo negativo que estraga e compromete a integridade da beleza. E falando especificamente de sardas, a palavra mais usual é sobakasu, que originalmente é um termo usado no processo de fabricação do macarrão soba para falar da casca escura do grão de trigo sarraceno que é descartada depois da etapa de secagem e extração, algo que tampouco é lisonjeiro. Daí eu quis voltar um pouco na história para tentar entender as origens dessa fixação pela pele clarinha.
De acordo com a antropóloga Laura Miller, que é a autora do livro Beauty Up, Explorando a Estética do Corpo Japonês Contemporâneo, um nome já numa tradução livre para o português, o padrão estético feminino no Japão vem passando por mudanças ao longo da história. Se no período Heian, que foi dos anos 794 a 1185, as beldades tinham rostos arredondados, no período Edo, ali nos séculos 17 a 19, o ideal de beleza era ter um rosto mais fino e delicado. Um quesito, no entanto, não mudou até hoje: a predileção pela pele branca. A alvura da pele era almejada tanto por mulheres quanto por homens da nobreza japonesa da era pré-moderna e passou a ser um marcador de gênero somente no período Meiji, que foi de 1868 a 1912. E aqui eu saio um pouco do artigo que escrevi no ano passado para abrir um parênteses para algo que me chamou a atenção recentemente na minha busca por academias aqui por onde eu moro. Uma delas tem uma área de bronzeamento, mas adivinhem, é só para homens. E voltando para a pesquisa da Laura Miller, é interessante a gente pensar que até a Revolução Industrial, a mulher comum não tinha acesso a ideais de beleza que hoje são bombardeados às mulheres de qualquer classe. Basta abrir o Instagram para a gente saber o que está em alta no universo de como o corpo deve ser apresentado. Ainda segundo a antropóloga, foi após o início do processo de abertura e industrialização do Japão, iniciado no período Meiji, que a pele branca passou a ser um marco de feminilidade e de, entre aspas, japonicidade, também entre as mulheres de classe média do país. Miller comenta ainda que o cruzamento de pesquisas sobre beleza no mundo não aponta para nenhum padrão universal, exceto pele uniforme e sem manchas. Ao juntar esse ponto com a valorização da brancura da pele no Japão, conseguimos entender por que é tão comum ver mulheres nas ruas usando luvas até praticamente o ombro, mangas compridas e sombrinhas durante o verão em todo o país. Para entender um pouco mais sobre como esse padrão estético influencia a vida das mulheres no país, hoje eu conversei com duas amigas japonesas, a Haruna e a Akiko, ambas na faixa dos 30 anos. Por ter nascido e crescido numa cidade litorânea que fica ao sul de Tóquio, a Haruna acredita que o seu olhar para a beleza seja um pouco diferente do da maioria dos japoneses. A Haru gosta de praia, de pegar onda, e antes mesmo de começar a entrevista, ela elogiou o bronze da minha amiga Maggie Yamaguchi, que me acompanhou nessa conversa para produzir as fotos da matéria. Teve um fato curioso da infância de Haruna que parece ter contribuído para que ela apreciasse mais a pele morena. Quando ela tinha por volta dos 5 anos, a sua escola promoveu uma espécie de concurso para eleger a criança mais bronzeada da turma. E talvez por ter perdido a competição, Haruna passou a tomar gosto pela coisa. Quando adolescente, chegou até a fazer sessões de bronzeamento artificial, inspirada pela onda das Ganguro, tribo da contracultura japonesa em que garotas ultra bronzeadas se posicionavam contra o padrão da pele alva, entre outras questões. Ao se aproximar dos 30, porém, ela passou a se preocupar mais com a pele e com as pequenas manchas que o seu rosto foi revelando, decorrentes talvez do excesso de sol de quando era mais nova. Isso ela fala num tom de lamento. Para evitar que as marquinhas formem grandes manchas escuras, além de usar protetor solar, uma vez por mês, ela se submete a um tratamento facial a laser que promete clarear as manchas e deixar a pele uniforme, reduzindo a capacidade de produção de melanina. Ao investir num plano anual desse tratamento, Haruna espera se sentir melhor em relação à própria aparência. Ela me diz que nunca esteve numa posição na qual se sentisse 100% segura da sua beleza. Conversando com a Kiko, que nasceu e cresceu em Tóquio, eu sinto que esse sentimento não muda muito. Ainda pequena, a Kiko entendeu que as suas sardas não eram apreciadas no Japão. Chegou a ouvir de outras crianças que a sua pele era suja, entre outros absurdos, e cresceu detestando as marquinhas no rosto. Foi só por volta dos 20 anos, em uma viagem à Austrália, que uma chavinha girou.
Pela primeira vez na vida, suas sardas foram elogiadas. Desde então, ela passou a cultivar uma relação mais harmônica com a própria pele. Há 2 anos morando em Tóquio, depois de uma temporada de 5 anos em Nova York, Akiko diz se sentir dividida em relação a padrões estéticos e ideais de beleza. Para ela, a pele bronzeada é bonita e traz um ar saudável, que são associações comuns em países ocidentais, já que uma temporada no litoral remete à ideia de férias, descanso e poder aquisitivo. Nos Estados Unidos, aliás, ela gostava de curtir uma praia e se sentia à vontade para usar regatas e expor mais a pele, sem medo de ser julgada. Ela diz que lá ela se sentia mais sexy e mais atraente. Porém, de volta ao Japão, Akiko prefere evitar a exposição ao sol e usa protetor solar mesmo em dias chuvosos para tentar manter a pele bem clarinha. Curtiu uma praia? Não mais. Talvez por ter tido contato com padrões de beleza internacionais, ela afirma que gosta das suas sardas. No entanto, por viver no Japão e por acreditar que vai acabar se fixando no país, acha melhor se adequar aos padrões locais. E nem é preciso ligar a TV ou abrir uma revista para sentir a pressão de manter uma pele clara e sem marcas, já que ela costuma receber de familiares e amigas próximas conselhos para fazer tratamento de clareamento e remoção das sardas. Apesar de se sentir incomodada, Akiko acredita que rola uma boa intenção por trás desses comentários, que estão vindo de pessoas que se preocupam com ela. O mesmo desconforto bate quando ela vê as prateleiras de farmácias e lojas de departamento abarrotadas de produtos para clareamento da pele e eliminação das manchas, principalmente no verão. E daí, a Kiko esbraveja: "Poxa, sardas podem ser bonitas." Considerando os dados de 2022, já atualizando em relação ao texto original, o mercado japonês de beleza e cuidados pessoais é o 3º maior do mundo, ficando atrás só da China e dos Estados Unidos. Parte do faturamento da indústria é representada pelos produtos de clareamento ou branqueamento de pele, conhecidos pelo termo Bihaku. A palavra que rotula os cosméticos dessa categoria desde o início do século XX é composta por 2 ideogramas, o de beleza e o de branco, podendo ser traduzida por algo como belamente branco. Após mais de 100 anos da adoção do termo, a indústria começa a questionar seu uso. Com a repercussão da campanha Black Lives Matter, a Kao Corporation, que é uma gigante do setor e dona de marcas como Bioré e Kanebo, anunciou em 2020 que deixaria de usar a expressão Bihaku na embalagem de seus produtos e que substituiria whitening e lightening, que seria branqueador e clareador, por brightening, ou seja, iluminador. Teve um executivo da marca que fez o seguinte comentário na época da mudança, abre aspas: "Ao usar o termo Bihaku, não queríamos transmitir a mensagem de que a pele clara é melhor." Fecha aspas. Mas ocorre que os produtos seguem os mesmos e continuam à disposição nas prateleiras, para o descontentamento de Akiko. A questão que fica é: será então que mudanças na terminologia são suficientes para a empresa levantar as bandeiras de inclusão e diversidade? Talvez seja um pontapé inicial, mas ainda me pergunto se algum dia estaremos 100% seguras da nossa beleza quando tudo ao redor parece apontar em nós aquilo que não é considerado belo. Assim como a Haruna, eu temo que as minhas manchas no rosto se transformem em borrões escuros e, por vezes, eu me pego escolhendo filtros do Instagram que me deixam com menos marcas. Seria essa uma versão mais bonita para mim mesma ou apenas um tipo de beleza conivente com as expectativas alheias? E o que vocês acham? Se quiserem palpitar sobre o que eu falo aqui, vai lá no meu Insta, @pitnojapão, e comenta no post do episódio 37. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra por aqui no próximo episódio. Obrigada, um beijo e até mais!